problemas técnicos que nós tivemos, esperamos solucionado. A parte requerida já comentou que não existe, não possui uma proposta de acordo, de maneira que nós vamos seguir a audiência. E nós vamos iniciar com o depoimento pessoal da parte requerente, do preposto da parte requerente, e em seguida do preposto da parte requerida, e finalmente com a testemunha que foi arrolada, se é que ela se fizer presente. No momento certo, doutor Ângelo, trataremos do assunto. Claro. Excelência, esse depoimento das partes é de ofício que o senhor está... Sim, eu vou vir de ofício, né? Porque que é extremamente importante, vou vir de ofício. Tá bom? Tá? Não há nenhuma oposição a isso, né? Não. Não, perfeito. Senhora Priscila, a senhora me ouve bem? Sim, ouço sim. Eu vou pedir à senhora Priscila, que a senhora saia da sala e vai ficar no aguardo. A senhora, como eu vou primeiro ouvir o depoimento do preposto da parte requerente, a senhora não poderia assistir esse depoimento. Eu vou pedir que a senhora saia da sala, fique no aguardo, que quando termine o depoimento do preposto do requerente, a senhora vai prestar depoimento, tá bom? A senhora entendeu bem? Perfeito, doutor. Eu entendi, sim. Fica aguardando, então. Isso. Eu posso avisá-la por WhatsApp? Por favor, seria ótimo. Então, tá ok. Estou saindo agora, tá? Obrigada. Isso, tá certo. Senhora, doutora Sami, vamos ouvir o depoimento do preposto, ok? Sim, excelência. Tá. Nós estamos com sua imagem congelada, mas não tem problema, tá? Eu vou pedir, então, que o preposto se aproxime, a senhora troque de lugar com ele, que ele fique mais próximo do computador. E, de preferência, a senhora coloca a sua máscara, ele retira a máscara dele, para que o som fique mais claro. Tá claro? A senhora compreendeu bem? Compreendi, excelência. Por favor. Então, se puder fazer essa operação. Já fizemos. Já estou com a máscara e ele já está sem a máscara. Perfeito. Ótimo. Então, nós vamos começar. Por gentileza, o seu nome completo, por favor. Bom dia. Rodrigo Clemente Leite de Souza. De forma mais lenta, por gentileza, seu nome completo, por favor. Rodrigo Clemente Leite de Souza. Senhor Rodrigo, seja bem-vindo. O senhor é brasileiro. Seu estado civil, qual é? Eu sou casado, sou brasileiro, natural de Ribeirão Preto. Sua profissão? Eu sou administrador de empresas. O seu endereço completo, por gentileza. Avenida J, quadra 28, casa 7, Morada do Sol, Passo do Lumiar, São Luís, Maranhão. Não, Passo do Lumiar é Maranhão. Maranhão. Mas tá tudo bem. Então, vamos na divisa. Isso, às vezes é difícil realmente identificar se é São Luís ou Passo do Lumiar, isso não é um problema. Perfeito. O senhor pode, de uma forma resumida, noticiar a relação da Tecnosoluções com a Sigra Tecnologia? Sim, com certeza. Tá bom. Nós prestamos serviço para alguns clientes. E no ano de 2019, a gente fechou um contrato com um cliente chamado IBL Logística. A IBL, ela é uma empresa que ela tem a necessidade de fazer o rastreio dos veículos via satelital. E nós adquirimos alguns veículos por conta desse contrato e instalamos o serviço da Sigra. Né? A Sigra é uma empresa que presta serviço via satélite. Instalamos nos veículos esses equipamentos e aí começamos a prestação de serviço junto à IBL. Foi uma exigência da IBL que tivesse uma empresa homologada por eles, pela gerenciadora de risco deles, caso da Sigra. Então, nós optamos por esse rastreador da Sigra e fizemos a implantação nos veículos. Foram 5 veículos, todos rastreados via Sigra. Deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. Assim, eu vou interromper o senhor em alguns momentos, tá? O senhor vai continuar a história. Antes, o senhor tinha algum tipo de serviço prestado de rastreamento, de rastreamento? Sim, sim. A gente tinha algumas outras empresas que fazem a
utilização de rastreamento com a gente, porém, a Sigra ela foi uma das empresas indicadas pela IBL, né? A Sigra e também uma outra empresa chamada Sascar. Aí, tendo em vista as propostas comerciais apresentadas pelas duas empresas, nós optamos por aquela de custo-benefício, que foi a mais barata. Entendi. Pode continuar, por favor. Então, assim, em seguida, nós começamos a fazer essa carga rastreada, uma carga de alto valor, são equipamentos da Samsung, que essa empresa representa na logística, retiradas no aéreo, né? E a gente faz esse transbordo da carga no nosso veículo para entregar na ponta para o cliente, em todo o Maranhão. E aí a gente tem uma exigência muito grande por parte da IBL, que não pode atrasar nem um minuto, nada, porque senão caracteriza extravio da carga. A gente começou a parceria com a Sigra, instalamos em todos os veículos e começamos a fazer o trabalho junto à IBL. Tivemos vários questionamentos por parte do meu cliente em relação ao atraso na entrega, porque os veículos ficavam bloqueados. A gente, numa viagem, por exemplo, de São Luís a Viana, o nosso veículo ficou bloqueado na BR em deslocamento por 3 vezes, com a carga de mais de 100 mil reais de celular, né? Então, o que acontece? A gente teve, em menos de 2 meses, 12 casos de problemas de interferência da Sigra, que o veículo não conseguia se deslocar para um local de entrega. O sinal era emitido, por exemplo, no aeroporto, na retirada, e dali o veículo seguia direto para o cliente. E acontecia no trajeto, o veículo em deslocamento, uma falha de sinal e o carro bloquear. E toda vez que estava bloqueando, a gente acionava a Sigra, e a Sigra tentava fazer o acesso remoto para desbloquear esses veículos. Sem sucesso. Todas as vezes que a gente... Todas não, mas 90% das vezes que a gente teve problema com a frota, a gente teve que esperar até o final do dia ou no dia seguinte com a carga dentro do veículo para poder o técnico ir lá presencialmente e por várias vezes foi detectado problema de sensor, problema do equipamento. Então, assim, a gente ficava impossibilitado naquele momento de seguir com a entrega, bem como solucionar o problema do veículo. Teve casos de veículos nossos que nem sequer estavam espelhados o sinal para a Sigra e foram bloqueados, fazendo o transporte de carga de um outro cliente. E o veículo ficou bloqueado sem ter espelhado o sinal para a Sigra. Bloqueou por 3 vezes um carro nosso, no mesmo dia. E a gente entra em contato com eles desbloqueiam. Então, assim, operacionalmente, a gente foi penalizado pelo cliente com a perda do contrato, porque a gente não estava honrando com a agenda. Sempre chegando atrasado, tendo problema de bloqueio, né? E assim, causou um estresse muito grande, porque foi um investimento de 20 mil reais que a gente fez nesses equipamentos, e os equipamentos estão nos meus veículos hoje instalados sem utilidade. Sem utilidade, porque caiu no descrédito. A gente teve que contratar outra empresa. Basicamente é isso, doutor. Perfeito. Eu agradeço a sua objetividade. Eu vou lhe fazer algumas perguntas. A IBL Logística, o senhor não mantém mais o contato com ela? O contrato? Não, a gente perdeu esse contrato por conta dessas partes. Vigorou de quando a quando? A gente fechou o contrato com a IBL na mesma época que fechou com a Sigra. Foi no mês 5 de 2019. E a gente passou aí em torno de uns 4 ou 5 meses tendo problemas frequentes, que gerou um estresse nosso junto ao cliente, né, e vice-versa. Aí o contrato ele não existe mais na nossa empresa hoje. Mas eu fiz uma pergunta para o senhor o seguinte: até quando o contrato vigorou? Ficou em torno de 5 meses. Ou seja, então ele começou ali em maio... Até o final de 2019. Em maio de 2019 e foi até o final de 2019, não é isso? Tá. E com a Sigra, o contrato foi até quando? Não, esse nosso contrato, a gente teve um probleminha que a gente não pode ter o nome sujo, né? E o que aconteceu? A Sigra, ela protestou o nome da nossa empresa no momento que a gente estava adquirindo alguns caminhões para a frota, prejudicando. Então, a gente, inclusive, paga isso até hoje para não ter nenhum tipo de restrição junto à Sigra. Porque os equipamentos estão instalados, eu comprei e eles não funcionam com outra tecnologia. Eu não posso usar o aparelho deles
por exemplo, na Omnilink ou na Sascar, que são empresas que estão prestando serviço no mercado. O equipamento é só para eles, então eu não tenho como ficar mexendo. Desmonta o carro inteiro para eu desinstalar esse equipamento. A parte elétrica, tira painel, tira tudo. Então, a gente está pagando até hoje e o sistema está instalado nos veículos. Entendi. Mas o sistema não está funcionando. Não, ele funciona, mas a gente não está utilizando. Ele está como uma empresa redundante dentro do nosso negócio. A gente utiliza hoje a Omnilink e a CDTrack. Uhum. E esses problemas de bloqueio, né? Esses problemas de bloqueio, eles continuam ocorrendo ou ocorreram apenas por um determinado período? Nessa época que eu falei para o senhor, ocorria com frequência, e agora, por exemplo, semana retrasada, um veículo nosso que é rastreado por uma outra empresa, tá? Ele ficou bloqueado e a gente descobriu que foi bloqueado pela falha da Sigra. A Sigra que bloqueou o veículo. Por 2 vezes, o veículo na BR viajando foi bloqueado. A gente ligou na central da Sigra, eles emitiram um comando de desbloqueio, o veículo seguiu viagem. Tá, mas eu quero saber o seguinte, esse fato foi um fato agora, que aconteceu recentemente, semana passada. Isso. Mas a incidência maior desses bloqueios, ela se deu quando? Com a prestação de conta do serviço da IBL, nesse período. No período em que estava com a IBL, é isso? Isso. Tá, mas, além dos fatos, além desse serviço que o senhor prestava com a IBL, a maior incidência foi no primeiro mês, no segundo mês, ou não tinha isso? Foi assim, toda vez que a nossa demanda dependia do cliente. Então, num mês, por exemplo, a gente chegou a fazer 5, 6 viagens. E durante 2 meses, por exemplo, foram bloqueados 12 vezes, indevidamente. Tá certo. Em um mês. Então, assim, tem algum vício nesse sistema que estava dando erro com... Eu não sei se foi problema da instalação, porque a instalação que ela é terceirizada, não é a própria Sigra que faz, aqui no Maranhão. Me diga uma coisa, houve uma revisão técnica dessa instalação? Todos os veículos, eles são veículos novos, e eles foram entregues para a própria Sigra fazer a instalação. Eles fazem todos os testes no veículo, né? E a instalação, a gente entrega o veículo para eles, eles fazem todo o trato. Entendi. Do veículo. Quando a IBL Logística, quando houve a rescisão do contrato, ficou devendo alguma coisa para vocês, a IBL? Não, a IBL ela honrou os compromissos dela, das entregas realizadas no prazo, né? Sim. As que foram realizadas no prazo, porque contratualmente eles têm as penalidades que são estipuladas se eu não honrar com o horário, com o dia da entrega, né? Tá, então me esclareça uma coisa. Vamos admitir o seguinte, que o senhor é contratado para fazer uma entrega X. E essa entrega X atrase 1 hora, 2 horas, 3 horas. O senhor não recebe o valor da entrega? A gente recebe uma penalidade, né? A gente não recebe o valor integral, tem uma penalidade. E, às vezes, o cliente também, ele recusa a entrega, se não for feita no prazo determinado. Às vezes, o cliente tem esse direito de recusar. E nesse caso de recusa do cliente, o senhor não recebe? Se eu não entregar, eu não recebo. Tá certo. Por exemplo, o problema que aconteceu no dia 22 de junho de 2019, o senhor alega que a entrega não pôde ser feita, ou melhor, houve um atraso. Houve efetivamente o não pagamento desse valor, desse contratado? Não, em específico, esse daí eles pagaram, mas não o valor integral. E quanto foi que eles pagaram? Aí eu teria que verificar junto ao meu financeiro essa informação certinha. Então, foi pago uma parte, pelo menos, não o valor. Sim, geralmente, quanto era o desconto? Olha, quando a gente não cumpre o SLA, que eles falam do tempo de entrega, chegava a 10%, em média. 10%. No dia 25 de junho também teve um problema, de 2019. O senhor não recebeu esse valor? Ou também recebeu, mas recebeu com desconto? Alguns casos que a gente sinalizou que eram falha de sinal, eles chegaram a pagar, quando o atraso era pequeno. Sim. Mas nesse caso específico dos R$24 mil, também, a exemplo, do dia 25 de junho, houve o pagamento com desconto? Doutor, assim, todos os pagamentos... Eu estou perguntando ao senhor. O
O senhor responde se o senhor souber. Houve o pagamento... Eu tenho que ver junto ao meu financeiro, porque esse controle dos recebimentos... Houve o pagamento ou não houve pagamento? Teve o pagamento. Eles sempre pagam o valor daquela entrega realizada. Sempre pagam. O que pode é penalizar. Exatamente. Entendi. Então, o pagamento em si, ele é feito, mesmo com atraso. O que pode é penalizar de acordo com o contrato que o senhor tem com eles, não é isso? Sim. Tá certo. Tá bom. Esse protesto que houve, né? O senhor, na verdade, o senhor, inclusive, informou que não pode ter protestado e que foi obrigado a fazer o pagamento, porque senão... Tá? Esse protesto ele foi indevido, não há um contrato entre as empresas de maneira que permitia um pagamento mensal? Houve um atraso? Esse protesto ele foi por parte da Sigra, né? Ele ocorreu, a gente pagou o boleto em dia, esse boleto ele fica no nosso financeiro de forma automática, todos os pagamentos da empresa são datados em via sistema que a gente adquiriu, ele sinaliza os pagamentos, a gente pagou, a gente foi surpreendido, a gente estava adquirindo alguns veículos para a frota, a gente foi negado na compra, e a gente perguntou por que foi negado. E nesse momento, a concessionária falou que a gente estava com protesto. A gente correu para trás para saber o que era e descobriu que era um protesto da Sigra. Fomos até o cartório de títulos, pegamos lá o pagamento, fizemos o pagamento, e mesmo assim, por 2 meses, a gente ficou lutando com a Sigra para que essa baixa fosse retirada. E a gente não conseguiu durante 2 meses. Eles não retiraram o protesto na época. Mas eu pergunto o seguinte, então, esse pagamento, na verdade, foi feito o primeiro pagamento e eles não registraram esse pagamento? É isso? A gente fez o pagamento do boleto no prazo, aí eles não registraram, protestaram a gente, não avisaram a gente, né? Protestaram, aí a gente foi ao cartório, pagou, e durante 2 meses a gente ficou lutando para que isso saísse. Então, na verdade, você está dizendo que houve pagamento, inclusive, 2 vezes do mesmo boleto, é isso? O boleto foi pago em dia, e depois a gente ainda pagou o protesto. Pois é, então o senhor teve que pagar uma segunda vez para tirar o protesto, é isso que eu estava dizendo? Isso, né? E o senhor não mostraram para eles de que houve o pagamento desse boleto e que o protesto era indevido? O nosso financeiro interagiu com a Sigra quando a gente ficou sabendo do protesto, né? Sim. Que aí foi a única forma que a gente teve de saber que estava negativado. E qual foi a justificativa deles? Assim, eles falaram que iam dar baixa, que no prazo de 72 horas iam tirar o nome da gente do cartório, que iam mandar uma carta de anuência. Essa carta chegou toda errada, depois eles mandaram uma outra e passou 2 meses nisso. A gente terminou que ficou 2 meses com protesto. Entendi. Não, isso eu estou entendendo. Mas os senhores não demonstraram que já tinham pago aquele boleto? Sempre, o financeiro da gente sempre interage junto aos clientes para mostrar os comprovantes, eles sempre interagem, sim. Tá. E esse boleto, o senhor se recorda, está dizendo que houve o pagamento. O senhor se recorda exatamente... Ok. Isso. A carta de anuência veio com equívoco, é isso que o senhor está me dizendo? Ela veio errada, aí a gente procurou a Sigra novamente, aí eles demoraram bastante tempo, mandaram uma outra para o cartório, aí é que foi dado baixa. Esse daí foi durante uns 2 meses. Entendi. Me diga uma coisa, quando acontecia esse problema, tinham 2, pelo que o senhor falou aí, pelo que eu vi nos autos, quando acontecia esse bloqueio, o bloqueio é que o carro não pode abrir o baú. Como é que é o bloqueio? Pode andar? Me explica. Ele trava o baú, desliga o veículo, e aí o veículo ele fica impossibilitado de se movimentar. Teve caso que o motorista ele não consegue nem sair porque trava as portas. Entendi. Então... Aí teve um dia, por exemplo, que o bloqueio foi 9 da manhã e foi solucionado às 16 horas e o motorista ficou dentro do carro. Entendi.
E esse desbloqueio era pelo sistema ou tinha que ir alguém lá especificamente? A Sigra tentou fazer o desbloqueio remoto em todos os casos que a gente teve problema, e ele teve que mandar o técnico no local, porque não foi feito o acesso remoto. Ele teve que desmontar o painel do veículo e fazer a correção mecânica lá da instalação. Entendi. Me diga uma coisa, em relação a essa assistência, os senhores fazem entrega só no Maranhão? Esse veículo, por exemplo, esse veículo que teve bloqueios, a gente chegou a fazer entrega em Marabá. Sim. Tá. Não tem um limite. O cliente, ele dispara o pedido. Se desceu no aéreo aqui no Maranhão, eu tenho que seguir com a carga para o destino deles. Entendi. Então, é verdade, o senhor faz a logística do aeroporto para o destino final, não é isso? Isso. Onde vende Samsung, esse cliente entrega. Então, a gente faz essa transferência. Entendi. Me diga mais uma coisa. Em relação a essa assistência, qual era a informação que era dada pela Sigra a respeito desses problemas que aconteceram? Todas as informações, o nosso chefe de frota, ele passava direto para a Sigra, interagia com o 0800 deles, lá com o call center, fazia o procedimento todo com eles junto em linha, para fazer o desbloqueio do veículo, fazia todo passo a passo, do início ao fim, só que, na maioria das vezes, não foi finalizado, o veículo não funcionou, e eles disparam o chamado técnico, né? Mandar o técnico até o local. Entendi. Tá bom. O senhor queria acrescentar alguma coisa, assim, que o senhor acha que é relevante? Eu acredito que nossos veículos, por serem veículos novos, a gente entregou esses veículos sem nenhum tipo de problema mecânico, elétrico, a Sigra, ela terceirizou a mão de obra. Eu acredito que ela pecou aí, porque os veículos, eles receberam uma instalação que não foi da própria Sigra. Eu fechei o contrato com a Sigra, eu não fechei com uma terceirizada. E meus veículos hoje, até para fazer o desmanche do equipamento, eu tenho receio de tirar e perder garantia do veículo, por exemplo. Doutor Ângelo, o senhor tem perguntas, doutor? Excelência, o senhor abordou muito bem as questões, tá? Só teria alguns pontos a questionar. Permite? Por favor, eu gostaria só de pedir ao senhor que seja bem objetivo nas perguntas. As suas considerações o senhor vai deixar para as suas alegações, mas bem objetivo. O senhor pode fazer direto para facilitar tudo, tá bom? Tá bom. Gostaria de saber do preposto, então, se após esses alegados problemas que ocorreram nos veículos, se houve alguma notificação extrajudicial enviada por parte da Tecno à Sigra relatando esses problemas. Uma notificação extrajudicial formal. Teve e-mails, a gente mandou vários e-mails. Toda vez que tinha um veículo com problema, o nosso chefe de frota, ele interagiu com a Sigra e todos os e-mails, eles foram entregues para o nosso jurídico. O senhor confirma que a Sigra ainda presta serviços em favor da Tecno? A gente paga essa mensalidade, mas não está utilizando esses serviços mais. Ela está como uma empresa redundante. A gente utiliza hoje a Omnilink e CDTrack. E por que, então, foram solicitados novos equipamentos por parte da Tecno junto à Sigra? Não, foi solicitado equipamento para ser trocado há muito tempo atrás, mas por defeito, mas a gente não utiliza mais. E nem foi solicitado nada. A gente comprou de uma outra empresa. A gente tem um contrato hoje com a Omnilink. No final do ano passado, a Tecno não solicitou novos equipamentos? Compra não, até porque meus equipamentos estão na garantia, né? Por que eu vou comprar outros? Eu não faço mais nenhum tipo de serviço para a IBL, que era uma imposição usar a Sigra. Deixa eu ver se eu entendi. Qual a diferença da prestação do serviço da Omnilink para a Sigra? Porque hoje a Omnilink... Porque eu não participo de transferências, cancelamentos junto à Sigra, porque o que o senhor relata foram problemas graves, supostamente, que ocorreram. Por que logo após esses problemas ocorridos junto à IBL, não houve a rescisão do contrato junto à Sigra e a contratação junto a uma nova prestadora? Pois é, a gente, quando perdeu o contrato da IBL, já estava um clima de estresse extremo, doutor.
e não tinha mais, não cabia mais uma negociação comercial de nada, de trocar, a gente vai tentar uma nova empresa. Hoje eu uso o OmniLink para outros clientes que não são a IBL, que exigem também o rastreio, mas eu não uso mais a Sigra, tá? E a OmniLink hoje não me deixa na mão. É isso que eu não consigo entender, excelência. Doutor, não usa, mas paga. Né? Doutor, por favor, doutor, as considerações o senhor faz nas suas alegações. Vamos prosseguir com as indagações objetivas, por favor. Continuando, então, gostaria de saber o seguinte, a IBL tinha contratado uma gerenciadora de riscos para fazer o plano de gerenciamento de riscos, traçar a rota, essa gerenciadora de riscos fazer todo esse planejamento junto ao transporte da mercadoria que ia ser transportada pela Tecno? Sim, a IBL tem a gerenciadora de risco dela, que aí a gerenciadora interage com a Sigra, faz a expedição do sinal, ponto de origem, ponto de destino, tempo de rota, etc. Então, me diz uma coisa, chegou a ser feita uma perícia pela Tecno para confirmar a falha no equipamento ou na prestação de serviço da Sigra? Eu pergunto isso pelo seguinte, porque quem tem acesso aos comandos de bloqueio do caminhão, uma vez contratada a gerenciadora de riscos, é a gerenciadora de riscos. Foi feita essa perícia para verificar, por exemplo, se não se não teve problema no manuseio por parte da gerenciadora de riscos ou por parte até do motorista da Tecno ao transportar as mercadorias? Vamos lá. A gente teve casos de bloqueio, o veículo em deslocamento, andando, motorista dirigindo. A gente, quando tem algum tipo de bloqueio no veículo, a gente segue o procedimento que foi apresentado pela Sigra. Acionar a Sigra para entender o que foi o problema. A gerenciadora de risco já entra em contato para saber o que está acontecendo, né? Porque é uma preocupação dele saber se o veículo está sendo furtado, alguma coisa no sentido. Então, o que acontece? A gente entra no call center, faz todo o procedimento e quando vocês acionaram o técnico, na maioria das vezes, vocês tiveram que acionar um técnico para ir até o local, trocar peça do equipamento, sensores, porque não adiantava fazer só acesso remoto. Isso daí caracteriza que era problema técnico, e não das pessoas de manuseio. Tá, e como é que o senhor tem certeza disso? Não, como é que a doutor, empresa tem certeza disso? Foi feito uma perícia? Excelência. Doutora, por favor. Doutor, ele respondeu. O senhor tem mais alguma pergunta, doutor? Certeza quem tem que tomar sou eu ou não? Tá, só para confirmar, não foi feita uma perícia, que isso aí ele não respondeu. Já respondeu, doutor. Ele já respondeu. Tá, qual foi a resposta, por gentileza? Foi feita a perícia por vocês foram até o local. Vocês têm um chamado de deslocamento do técnico de vocês para ir no local. E o que o nosso perito referiu quando da perícia? Em vários casos, ele trocou sensor, ele teve que desmontar o painel novamente do veículo para fazer alguns ajustes. Problema de instalação. E ficou registrado documentalmente isso? A gente mandou... Doutor, qual é o seu objetivo na pergunta, doutor? Não, só gostaria se tem documento, excelente. Se tiver documento, se tiver um documento, ainda que tenha e não esteja nos autos, eu não vou considerar. Então, vamos ser objetivos. Então, perfeito. Vamos ser objetivos na pergunta. Excelência, da minha parte, acredito que seja isso. Estou satisfeito. Tá bom. Obrigado. O senhor pode avisar a preposta, por gentileza? Aviso sim, aviso pelo WhatsApp. Muito obrigado, senhor Rodrigo. Por nada. O senhor pode permanecer, se o senhor tiver outras afazeres, o senhor está liberado para sair, só a doutora Sami que se encontra aqui para permanecer, se quiser. Mas o senhor pode permanecer até o final.
Senhora Priscila? Olá. Olá, só se a senhora puder ativar a sua câmera, melhor. Tá ativando. Ok. Ativou. Ok, vamos lá, vamos começar. Eu vou colher o seu depoimento e, em seguida, vou passar a palavra à advogada da parte doutora, tá bom? Então, vamos. Okay. Seu nome completo, por favor? Priscila Rocha Ferreira Alves. A senhora é brasileira, seu estado civil, senhora Priscila? Eu sou brasileira, casada. Casada, profissão? Vendedora. Vendedora. O seu endereço, por favor? Rua Júlia Falconieri, 69, Casa 1, Parque Casa de Pedra, Jardim Tremembé, São Paulo. São Paulo, perfeito. Me diga uma coisa, a senhora pode, de forma reduzida, de forma objetiva, comentar para a gente, explicar para a gente a relação que os senhores tiveram com a parte autora e por que essa relação estressou? A senhora tem condições de fazer um resumo disso? Tenho sim. Pois não. Nós iniciamos uma parceria, né, entre maio e junho de 2019, com fornecimento de equipamentos de rastreamento, comunicação GPRS, redundância na comunicação satelital, para uma prestação de serviço de uma operação de um cliente já existente da Sigra, né? Os percalços, vamos entender assim, começaram-se no período das implantações, né, em questão de instalação, não visualizamos a questão de problema, mas sim na utilização das ferramentas. Tiveram aí algumas informações em relação à própria técnico, em relação a talvez perda de sinais, quando foram feitos alguns levantamentos em relação a manutenções dessas peças, nós conseguimos identificar que os equipamentos passaram por revisões e não tinham algum, né, não apresentavam algum tipo de manutenção, né, algum problema em si físico, e conseguimos identificar aí a questão da dificuldade em relação a operacionalizar a própria ferramenta. E acredito que, em cima desse princípio, onde existiram aí alguns percalços no decorrer aí da operação. Entendi. Então, a senhora atribui os problemas, os percalços, digamos assim, os percalços, a senhora atribui a falha de operação. Sim, a não compreensão total na utilização da ferramenta, né? Tá. Esses equipamentos, eles foram instalados por quem? Eles foram instalados pela própria Sigra ou a Sigra terceiriza a instalação desses equipamentos? Hoje nós temos essas duas vertentes, mas eu acredito que na operação em si foi feito por um prestador de serviços nossos, perfeito, acompanhado por um supervisor técnico Sigra, tá? Entendi. E essa instalação, do ponto de vista, né, da sua operacional, da operação em si, essa instalação, ela foi adequada, ela foi correta, não houve erros, né, dessa instalação? Sim, até onde a gente tem algum tipo de acompanhamento, até mesmo pelo laudo que o próprio equipamento nos disponibiliza, foi feita uma validação na instalação, tá? Em relação tanto a periféricos, como a questão da utilização na própria ferramenta no software. Então, houve uma validação técnica pelo nosso lado e também por uma validação do próprio equipamento, onde não se foi identificado defeito técnico. Tá certo. Os problemas que aconteceram, então, a senhora, do ponto de vista temporal, a senhora tem condições de identificar quando se deu a maior incidência desses problemas? Eu acredito que logo no início, né, o processo da implantação, acredito que após o período das instalações, que aí esse período de instalação eu não vou mensurar mais ou menos quanto tempo, até a demora, né, em se instalar os equipamentos, após a instalação, no período de utilização, eu não consigo mensurar o tempo, mas eu acredito que no período próximo às instalações, na utilização diária, até por ser talvez uma ferramenta nova para o próprio cliente, houve sim esse desgaste, né, em relação à informação do cliente e, em contrapartida, uma ação interna nossa.
A parte autora informa que contratou os senhores por conta de uma indicação da IBL, não é isso? Isso. Mas vocês têm prestam serviço para outros clientes da IBL? Na verdade, o nosso cliente principal é a IBL, como outras transportadoras utilizam a nossa ferramenta através da própria IBL, né? Hoje, na verdade, a Técnico tinha sido a nossa primeira empresa que era prestadora da IBL, que contratou diretamente com a Sigra. Todas as outras contratações são todas via IBL. E esse tipo de evento que aconteceu com a Tecno é comum acontecer com outras empresas? Falhou o começo da pergunta, doutor, desculpa. Eu pergunto o seguinte: se esse tipo de eventos que surgiram aqui, né, é um fato comum acontecer em relação a outras empresas que os senhores prestam serviço? Se é comum esse feedback em relação à não funcionalidade, eu acredito que... Essas intercorrências, para utilizar um termo... eu acredito que hoje, até mesmo o nosso tipo de serviço, ele é um serviço mais comum. No passado, pela falta de conhecimento da quem talvez estaria utilizando, tivesse um pouco mais de recorrência. Hoje, não. Hoje, as empresas é comum a utilização de tecnologia na qual nós também fornecemos. Então, claro, cada empresa tem o seu escopo e a gente acaba, na verdade, passando o escopo da empresa, como funciona, e daí para frente acaba fluindo normalmente. Me diga uma coisa: quando há o bloqueio do equipamento, o bloqueio do veículo, esse desbloqueio pode ser feito de forma remota, correto? É a regra. Na verdade, ela é uma das possibilidades, tá? Se ela foi um comando se ela foi um bloqueio, isso é uma parte técnica, eu vou falar um pouco mais superficial, tá? Se houve uma interferência de bloqueio através de um comando específico, ela pode ser, sim, feito remotamente. Se ela foi um efeito de bloqueio por não um comando remoto, mas por uma intercorrência do próprio veículo ou por uma intercorrência do próprio equipamento no local, aí é só uma intervenção técnica. Entendi. Então, nós temos duas situações distintas. No caso específico da altura, tiveram situações em que houve a necessidade de enviar o técnico. A senhora, pelo menos, nos autos, reporta pelo menos 3 vezes, né? Nesse caso específico, havia alguma intercorrência técnica do ponto de vista do equipamento, falha no equipamento? Doutor, eu não tenho a precisão dessa informação. Eu acompanhei, né, até por uma parte, e aí teria que ter aí realmente a parte técnica envolvida, né, porque eu sei que tem lá um laudo, até onde eu tenho o acompanhamento, as intercorrências não foram do equipamento, mas eu não consigo precisar e falar especificamente, olha, não foi ou foi, eu não posso afirmar. Quando vai um técnico, porque a situação não pôde ser solucionada de maneira remota, provavelmente este técnico, ele apresenta um laudo para a empresa. Ele diz: olha, cheguei lá e era um sensor. Cheguei lá, percebi que era um erro do motorista. Enfim, ele explica, provavelmente, suponho eu, de que ele deve apresentar um registro do atendimento, correto? Perfeito, isso mesmo. Isso nós chamamos de checklist. Checklist. No caso específico dos atendimentos feitos pelos técnicos, no caso da autora, desses atendimentos feitos pelos técnicos, foram feitos esses checklists? A senhora tem esse registro disso? Hoje é comum, é padrão da empresa que seja feito o checklist, tá? Em todos os atendimentos é feito o checklist, sim. Tá. No caso específico, então, deve ter sido feito. Senhora? Sim, a probabilidade é que venha a ser mais possível que venha a ter sido feito, sim, até porque é uma outra área que responde, eu falo como procedimento comum da empresa, que esse processo já é algo comum aqui no dia a dia. Tá, entendi. Tá. Me diga uma coisa, houve um protesto da parte autora? Um protesto da Sigra? Por não pagamento de alguma coisa pela autora? Eu tenho conhecimento, sim, de referente acho que ao não cumprimento da data, né, do prazo de pagamento de uma fatura de 2, a quantidade eu não me recordo, eu sei que houve sim um protesto.
Tá. E pronto, esse boleto não havia sido pago antes, você sabe dizer? Houve algum equívoco de contabilização desse boleto? Bom, todos os nossos boletos, eles são enviados eletronicamente, né? E aí, o protesto, segundo a nossa área financeira, foi por não ter o recebimento do boleto com a data prevista, e a não informação do posterior, ou solicitação de prorrogação do mesmo. Só foi identificado que não tinha sido pago e, possivelmente, acredito, né, tenha sido informado e, posteriormente, tenha sido protestado. Tá bom. Atualmente, vocês prestam serviço para a autora? Sim, continuamos prestando serviço. E eles demandam esse serviço? Demandam um sinal? Demandam, enfim? Sim, hoje... Ou os equipamentos estão lá sem utilização, só sabe dizer? Não, inclusive agora no ano de 2020 foram feitas por comum, tá, essa operação, alguns veículos saem da operação, então foi solicitado via canal de agendamento a retirada desses equipamentos nesses veículos e a nova reinstalação em novos veículos. Então, para nós, esses equipamentos constam instalados em novos veículos e ativos, né? Quando nós falamos ativos, é que eles comunicam normalmente e nós continuamos prestando serviços para a Tecno. Entendi. E esse serviço, ele é cobrado mensalmente? Como é que é feito lá? Isso. Ele é cobrado mensalmente pelo pacote de comunicação. Nós não atuamos na operação, né? Hoje toda a gestão ela é realizada pelo cliente ou por uma gerenciadora de risco. No caso, seria um terceiro que presta esse tipo de serviço. Nós somos o provedor da comunicação. Tá. Quando há um bloqueio do veículo, esse bloqueio ele é feito pelo gerenciador de risco ou por vocês? Não. Hoje, qualquer interferência de comando, tanto de bloqueio ou desbloqueio, ele é 100% via ou cliente ou gerenciador de risco. Doutora, tem perguntas? Doutora Sani, perguntas? Oi, Excelência. Tenho algumas perguntas. Por favor, seja objetiva, tá, doutora? Por favor. Perfeito. A primeira pergunta é essa: a senhora é do setor técnico ou a senhora é do setor de vendas? Eu sou do setor de vendas. Certo. A segunda pergunta: a senhora tinha acesso aos chamados de falha feito pelo call center, feito pela técnica, pelo call center, a senhora tinha acesso? Na verdade, as solicitações até então eram feitas via e-mail, no qual eu tinha acesso. Eu era colocada em cópia, sim, em determinadas situações, não posso dizer se todas, mas na grande maioria. Entendi. A senhora teve acesso aos relatos dos vários casos em que a técnica constatou em loco, que o técnico constatou em loco o defeito dos sensores? Se eu tenho relato, isso formal? A senhora teve acesso aos relatos dos técnicos, dos vários casos em que os técnicos relataram em loco, no local, os defeitos nos sensores? A senhora teve acesso a esses relatos? Bom, se eu for informar que sim, eu sei que tiveram aí algumas intervenções, tanto veicular, né, que eu me recordo, de pane de veículo, por exemplo, de bateria que estava fora da amperagem, mas isso não era correligado ao rastreador, mas sim ao veículo. Essas sim eu tenho conhecimento. De falhas de equipamento em si, que tenha recebido, eu não tenho nenhum tipo de relato, não. Se estiver falando de checklist, eu não tenho acesso ao checklist, eu tenho acesso só novamente aos e-mails, tá? Certo. E a última pergunta: mesmo a senhora sendo do setor de vendas, a senhora tinha acesso a todas essas reclamações que versam sobre problemas técnicos, é isso? Tá. Volto a dizer, eu era colocada em cópia as solicitações, quando eu digo solicitação, uma abertura de solicitação da técnico em relação à minha área e a confirmação de data da minha área a técnico. O que estaria sendo feito em loco, eu não tinha esse acesso, porque nós não temos acesso ao checklist, tá? Na verdade, eu tinha conhecimento das solicitações
e tinha conhecimento que a minha área fez o atendimento daquela solicitação. Certo. E, por fim, a senhora está na empresa desde que ano? Eu estou na empresa desde 2021, 20, 18, desculpa. Junho de 2018. Certo. Então, na época que aconteceu os problemas, a senhora já era efetivada na empresa, por óbvio, né? Sim, isso mesmo. Excelência, sem mais perguntas. Obrigado, doutora. Senhores, foi arrolada uma única testemunha pela parte requerida, nos termos do artigo 455, parágrafo 1º, a obrigação de intimar e demonstrar a intimação da referida testemunha era da parte requerida, e essa demonstração deveria ter sido feita até 3 dias antes do ato. No caso específico, não foi feita essa demonstração. Por outro lado, ainda que não tivesse havido a intimação, porém, se houvesse o compromisso de apresentá-la em banca, no caso virtualmente, né, haveria essa possibilidade de ouvi-la, porém, pelo que me parece, nem uma coisa e nem outra. O doutor Ângelo tem um requerimento nesse sentido, né, de ouvir a testemunha em outra oportunidade. Eu vou me deferir e vou consignar em ata basicamente isso, doutor. Tá certo? Artigo 51, inciso 3 do CPC. Como? Desculpe. Então, só para registrar o dispositivo legal que eu invoquei para o requerimento, que é o artigo 451, inciso 3 do CPC. Perfeito, não tem problema, doutor. Você pode invocar, não tem problema. Eu vou redigir a ata e a ata vai ser compartilhada para os senhores, tá? Mais uma questão, só mais uma questão, por gentileza. Eu vi que, conforme a gente conversou, a Tecno apresentou alguns documentos. Eu gostaria de manifestar. Claro. Nós vamos compartilhar a ata, né? Tá. No canto direito, né, da tela, embaixo, no canto direito, na parte inferior, os senhores terão quando for compartilhado, na hora que os senhores cliquem em cima. Pareceu, excelência. Ok. Vamos lá. Carlos, por favor, leitura. Bom dia, estão me ouvindo? Ok? Sim. Dando início à audiência virtual pelo sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia e horário designado pelo despacho RET, presidida pelo Dr. Gervásio Protásio Santos Júnior, juiz de direito titular da 6ª Vara Civil, acompanhado do servidor Pitágoras Reis, atuando como moderador e secretário da presente audiência. Presentes na sala virtual as partes e os advogados. Dando início ao presente ato, comunicar às partes as particularidades dessa audiência com as quais concordaram. Exortadas as partes aqui conciliadas que informaram que não há público. Em seguida, passamos para o depoimento do preposto do autor e da proposta da réplica. A testemunha rolada pela parte ré, Maria Aparecida Dias. Pronto, pare aí, por favor, pare aí. Eu vou ditar agora. Pode falar. Foi dispensada. Ponto. Nesta oportunidade, o advogado do autor, a parte inquirida, pugnou para a designação de uma nova data. Pugnou para a designação de uma nova data. Para a designação de uma nova data. A fim de ouvir. Uma outra testemunha. Ou mesmo aquela que for arrolada. Aquela inicialmente arrolada. Aquela que for inicialmente arrolada. Inicialmente arrolada. Ponto. O pedido foi indeferido. Vírgula. Considerando que nos termos do parágrafo 1º do artigo 455,
Cumpria a ré demonstrar a intimação da referida testemunha. Intimação da referida testemunha. Arrolada. Arrolado. Vírgula. Providência que não adotou. Providência que não adotou. Vírgula. Conforme indica o manuseio dos autos eletrônicos. Só um minutinho. Conforme Indica o manuseio dos autos eletrônicos. o manuseio dos autos eletrônicos. Ponto. Bom, Por outro lado, vírgula, a parte ré também não logrou êxito. também não logrou êxito Em apresentar a testemunha neste ato, vírgula, conforme lhe autorizava o parágrafo 2º do citado artigo. Segundo do citado artigo. Ponto. Por fim, não se trata de aplicação do parágrafo. Não se trata de aplicação do inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 455. Do parágrafo 4º do artigo 455. CPC. Visto que, como salientado, como salientado, vírgula, a parte não demonstrou que procedeu a intimação da testemunha. A intimação da testemunha. Vírgula. De sorte que não há como se aferir de que houve frustração neste ato. Ponto. Portanto, tem incidência o parágrafo 3º do artigo 455. Parágrafo 3º do artigo 455. Ponto. Ademais, quanto à possibilidade de arrolar nova testemunha, de arrolar nova testemunha, tal é defeso pelo disposto, pelo disposto no parágrafo 4º do artigo 357. Do artigo 357 do CPC. Vírgula, considerando que o despacho que designou esta audiência
fixou prazo específico para esta audiência, fixou prazo específico fixou prazo específico para que as partes arrolassem testemunha. E não o fazendo, vírgula, opera-se a preclusão. Opera-se a ok? Portanto, assim, portanto, dou por encerrada a presente audiência e a oitiva das partes. Declarando encerrada a instrução processual. E declarando-se Encerrada a instrução. a instrução processual. Vírgula. Salvo quanto a possibilidade prevista no artigo 435 do CPC. No artigo 435 do CPC. Vírgula. Quanto à juntada de documentos. Quanto à juntada de documentos. Ponto. Vamos lá? Prossiga. A audiência foi realizada pelo sistema de videoconferência que se encontra no canal do YouTube deste juízo. Logo após a audiência, a Secretaria certificará o endereço exato da gravação da audiência. Conseguindo as partes para prazo comum de 15 dias, doutor, para alegações finais. Vírgula. Prazo no qual a parte ré poderá também se manifestar. Prazo no qual a parte ré também poderá também se manifestar. Sobre o último documento juntado pela autora. Pela autora. Isso. Doutora Sani. Não, excelência. A senhora leu a ata? Alguma observação? Sim. Não, excelência. Sem observação. Concorda com os termos da ata, não com as decisões, naturalmente? Apenas com os termos da ata? Sim, desta ata, sim. Doutor Ângelo, concordância não é com a decisão, é com os termos da ata. Excelência, por gentileza, só gostaria que acrescentasse, se possível, o fundamento legal do meu requerimento, que é o artigo 451, inciso 3 do CPC. Deixa eu ver aqui onde ficaria melhor. Poderia subir um pouquinho a ata, por gentileza? Não, Pitágoras, por favor, sobe. Estamos aqui, nesta oportunidade, a partir daquilo que falamos. Nessa oportunidade, o lugar da parte requerida pugnou para a designação de uma nova data, a fim de ouvir uma outra testemunha. Poderia, por gentileza, colocar uma vírgula e só colocar o dispositivo com base no artigo 451, vírgula, inciso 3, vírgula do CPC. Qual é esse acréscimo? Vírgula, com base no artigo 451. Inciso 3 do CPC. Perfeito. E só acrescentar, tendo em vista que a testemunha arrolada, depois do dispositivo, ali, se puder acrescentar, por gentileza, tendo em vista que a testemunha arrolada... Quem dita a ata sou eu. Diga o que o senhor quer. Desculpa, excelência, vamos dirigir ao senhor, então. Pois não. Só acrescentar, assim, tendo em vista que
a testemunha arrolada encontra-se em local incerto não sabido em virtude de ter sido desligada da empresa recentemente. Pode pôr, isso. Vamos lá. Eu tenho que comentar ali também. Não dá para ouvir uma outra testemunha, nos termos do artigo. Volta. Nos termos do artigo 451. Só um minutinho. Vou voltar. Nos termos do artigo 451, inciso terceiro do CPC. CPC, sob o argumento. Só um minutinho. Sobre o argumento. A testemunha arrolada se encontra em local não sabido. A testemunha arrolada se encontra em local não sabido Por ter sido desligado da empresa. por ter sido desligado da empresa. Isso? Isso. Vírgula aqui? Isso. Puxa. Pode contar um pouco mais agora, por favor. Pronto. Mais um pouco. Desça. Descer? Desça. Pronto. Só um instantinho. Ademais, quanto à possibilidade de rolar da testemunha, tal é defesa pelo disposto do parágrafo 4 do artigo 357, considerando que o despacho que designou essa audiência fixou prazo específico para que as partes rolassem testemunha, e não fazendo a prescrição. Ponto. Acresce ainda acresça-se ainda Tá, só um minutinho. Acresça-se ainda que a justificativa apresentada pelo autor, pelo réu, para rolar uma nova testemunha, em substituição à anterior, a nova testemunha em substituição à anterior não restou demonstrada. não restou demonstrada. Ponto. A uma, porque, como salientado, não logrou êxito em comprovar que tentou intimar a testemunha arrolada. Tentou intimar a testemunha arrolada. Vírgula, nada havendo dos autos neste sentido. Somente nada havendo nos autos neste sentido. Ponto. E há duas. Porque sequer comprovou, vírgula, tempestivamente, vírgula, ou seja, no ato de abertura desta audiência, Tempestivamente. No ato de abertura, doutor, exatamente, desta audiência, desta audiência, de que a testemunha arrolada de que a testemunha arrolada não mais, não, foi, melhor, de que a testemunha arrolada foi desligada do seu antigo empregador. foi desligada do seu antigo empregador. Ponto. Assim, melhor, assim, dou por encerrada a presente audiência coletiva das partes, declarando encerrada a instrução. Doutor, e agora, doutor? Perfeito, excelência. Perfeito, doutor. Não tem problema. Aqui não tem. O senhor concorda com os termos da ata agora? Sim, com certeza.
Então, nós temos 15 dias para a apresentação de alegações finais. Gostaria imensamente de agradecer a participação de todos, pedir as minhas desculpas aí pelos eventuais falhas técnicas, né? E desejar a todos um excelente bom dia. Bom dia, senhores. Felicidades. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia, obrigada. Bom trabalho a todos. Obrigada a vocês também. Tem mais.